Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, aquele do qual a palavra diz que aqueles que nele depositam a confiança não se cansam, ainda que caminhem, não se cansam, ainda que corra, não se fadiga. E são aqueles que a intenção do coração é sempre como que águias em subir ao alto. A intenção do coração é sempre subir para Jerusalém celestial, dos milhares e milhares de anjos, aqueles que permanecem buscando sempre do alto, buscando a sua perfeita e agradável vontade, a alegria do Espírito, um nome escrito no livro da vida, aonde haverá júbilo para aqueles que permanecerem até o fim. Enquanto aqui estivermos com o pneuma, o fôlego de vida, a palavra diz: louvai e bendizei ao Senhor. Pelo pneuma, o fôlego de vida, a palavra diz: todo ser que respira, louve e bendiga ao Senhor. Sabemos que, segundo a palavra diz, que aqueles que estão e que confiam e esperam no Senhor, está sempre o coração condiz com aquilo que sai dos lábios. Mas aquele que está contra o Senhor, ele disse: aquele que não ajunta comigo espalha. Assim a palavra diz que o príncipe do poder do ar opera nos filhos da desobediência. Mas aqueles que seguem na obediência, outrora estávamos como carnais, aquele que é carnal e não é espiritual. Mas aquele que é espiritual discerne das coisas do alto, sendo ouvinte e praticante. Porque aquele que ainda que conheça e não prepara a vontade do seu Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Assim nos ensina. Por isso devemos sempre estar atentos e vigilantes, ouvindo a sua voz e preparando a sua vontade, não a nossa. E aquele que prepara a vontade do Senhor sempre são os que prevalecem, mas os que rejeitam, seus planos são frustrados. Aonde o Senhor frustra os seus planos, assim a palavra nos diz. É certo que se produz da nossa mão e do nosso braço, mas nós depositamos a confiança no braço dele, e no seu braço forte e na mão poderosa, não por si. É certo que produzimos, porque temos que produzir, assim como ele disse que nem todos iriam produzir a mesma coisa, assim como pelos frutos conhece aqueles que estão a produzir o bem, aqueles que produzem o mal. A única forma de produzir o bem é através dele, e os demais estão sempre produzindo a maledicência, rejeitando a rebeldia, os filhos da desobediência. Também os chama de filho, porque a palavra diz que ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Mas há uma diferença entre os filhos rebeldes, que estão como bastardos e sob maldição, assim como aqueles que são feitos filhos por adoção, que já nasceu bastardo, mas alcançou a mediação através do único mediador que levou sobre si as nossas maldições, e tornamos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde ninguém pode amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e persevera através daquele que nos sustém, e assim sejais firmes na confissão da vossa fé,
assim como nós somos, e sempre demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu Espírito. Esta é a forma de conhecer entre os que têm como os que não têm e seguem amotinados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.